tudo isso eu te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O título da pregação é Deixe Deus ser Deus. Este é o título. Deus tem falado nesta semana sobre esse assunto. Deixe Deus ser Deus. Quantas vezes a gente quer orientar a Deus o que fazer? É muito interessante que achamos que temos essa propriedade e este poder. Diz-nos o Salmo 23, de 1 a 6. Salmo 23, de 1 a 6. E vamos ler a palavra e vamos degustá-la. Vamos entrar em pormenores aqui, coisas muito interessantes que vão passar a fazer sentido em sua vida e, quiçá, deixarmos Deus ser Deus em nossas vidas. Salmo 23, de 1 a 6, se puder abrir no celular, na Bíblia. Salmo 23, fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pastor, o que vocês acham que seria um pastor? Qual é a função do pastor? Se ele diz que é o nosso pastor, qual é a função dele? Nos governar, né? Nos orientar. E fala também assim que nada me faltará. Isso é uma certeza, né? Ele está afirmando aqui, olha, essa ovelha está dizendo assim, nada me faltará. Ela conhece o seu pastor. Ou seja, ela tem uma experiência com esse pastor já de presente e de futuro. Ela tem a certeza que nada me faltará. Será que a gente tem essa propriedade dentro de nós? Será que o Senhor é o nosso governante mesmo? No segundo fala assim: Ele me faz descansar em pastos verdes. Eu pergunto, descansar de quê? Será que estão descansados nesta vida? A ovelha, é certo que ela tem que andar muitos quilômetros no deserto, no seco, com fome às vezes, mas ele está ali, ele faz descansar elas em verdes pastos, ou seja, é a certeza de um futuro. E fala assim: e me leva a águas tranquilas, justamente, levar, ele orienta gentilmente as ovelhas, a fim de levá-las a águas tranquilas. Imagina uma ovelha cansada já de tanto caminhar e chegar num rio caudaloso, violento e tentar beber água ali, lutar para encontrar um lugar com águas tranquilas. Imagine você que esse pastor vai levá-las a águas tranquilas, onde além de beber esta água, ela vai poder se refrescar. Quem não está cansado nesta vida, cansado de tantas lutas, dificuldades do trabalho, de esperanças que não foram satisfeitas, mas está aqui o Deus que Ele vai te levar a águas tranquilas, onde com certeza iremos descansar e saciar a nossa sede. Fala lá no 3 assim: o Senhor renova as minhas forças. Como foi falado, cansado nessa vida muitas vezes pensamos em desistir de tudo e de todos, na verdade, mas é o Senhor que renova as nossas forças, é a palavra dele que está falando aqui. Estamos desanimados e quem é que não está precisando de força para continuar nesta vida, com a mesma fé, com o mesmo ânimo? Então ele fala aqui, ele renova, e fala ainda, e me guia de forma individual, cada um com o seu ímpeto, com a sua garra, com as suas faltas. É uma coisa muito pessoal esse guiar, é individual até. E ele fala por caminhos certos, me guia por caminhos certos. Olha, quantas pessoas têm tentado nos guiar e às vezes a gente não confia, né? É um ser humano como nós, o que ele sabe a mais do que nós. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele garante, são caminhos certos, são caminhos que vão te trazer justiça, vão te trazer paz, vão trazer razão para viver, alegria, ânimo. É uma promessa. Fala assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. Quais são as características desse
vale escuro que muitas vezes estamos nele, né? Escuridão. E como toda escuridão, a gente não tem visão. A gente não vai saber para onde ir. Porque ele se chama do vale da sombra da morte. Não vamos saber. Não temos direção, não temos a certeza só de uma coisa, da morte. A morte ela está ali o tempo todo. Você vai morrer. Esse é o vale. Às vezes a gente deixa de estar no lugar conhecido para estar no vale, no lugar desconhecido, sem saber. Às vezes a vida nos empurra a estas situações. É a certeza da incerteza, é a dor, é o medo, é a desesperança, a destruição, o horror. São perigos desconhecidos. E continuando, ele fala que quando estamos no vale da sombra da morte, não teremos medo de nada. Ele fala nada, de tudo que vier não será fatal para mim, porque eu confio no Senhor. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Pois tu, ó Senhor Deus, o que significa a presença de Deus para nós? Significa força, poder, conforto, proteção, provisão, amor, orientação, misericórdia. Significa também paz, coisa que o mundo não pode nos dar, mas o seu Deus pode. E ele fala assim: preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Às vezes as pessoas leem isso aqui e interpretam mal como: o Senhor vai me ajudar a me vingar dos meus inimigos. Mas não é essa a proposta do Senhor. Quando Ele prepara um banquete para mim, é para que Ele mostre a sua glória na sua vida, para que você seja uma testemunha viva do poder de Deus em nossas vidas. E continuando, tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Fala de abundância, não vai faltar. Ele vai prover de alegria, vai prover de todas as suas necessidades da vida. Teremos um semblante, um coração alegre. Nós vamos finalmente espelhar essa vitória perante todos. No 6 fala assim: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. É a única coisa que vai nos perseguir, são as bênçãos do Senhor. Não há mal que nos alcance sem a permissão dele. E fala assim: e na tua casa, ó Senhor, morarei futuro. Ele está falando que no futuro nós vamos voltar ao Pai, morar junto com Ele. E fala em morarei todos os dias da minha vida. Fala de vida eterna, eternamente. Agora eu pergunto: quem é que não deixa Deus ser Deus? É um homem decaído, um homem que está em pecado, é um homem que não é capaz de crer no Senhor, no Criador dos céus e da terra. É o homem que está entregue à sorte do mundo, é o homem que é roubado constantemente, é o homem que é injustificado. É um homem que pratica maldade, sofre a maldade. É um homem que faz a corrupção, a impiedade. É um homem em depravação, em rebeldia e transgressão da vontade de Deus. Este homem, ele não deixa Deus ser Deus na sua vida. Mas por que, às vezes, o crente, aquele que já aceitou o Evangelho, também não deixa Deus ser Deus na sua vida? Por que será? Alguém sabe falar? Falta de confiança é uma das coisas. Muitos não acreditam, estão na igreja, mas não tiveram experiência com Deus. Eles ainda não acreditam que Deus é por ele. Porque às vezes o crente não deixa Deus ser Deus também na sua vida. Porque não viu? Está na Bíblia, o papel aceita tudo. Tem crente que ainda pensa assim, porque não teve uma experiência com Deus. Não conhece o Deus Todo-Poderoso muitas vezes. É o crente às vezes que tem medo do Senhor também.
medo do castigo. É o crente que às vezes duvida, é normal também, mas tem muito crente que duvida do senhorio de Deus na sua vida. Tem crente, a grande maioria também, que não tem conhecimento. Conhecimento de quem? Desse Deus. E não sente a presença do Espírito Santo. Falta às vezes compreensão de que é da palavra e dos propósitos de Deus em sua vida. Às vezes tem muitos crentes que são arrogantes, ou seja, usam de prepotência e desprezo da palavra do Senhor ou das coisas do Senhor. Por isso esse Deus não pode ser Deus na sua vida. Ele é ostensivo, é egoísta muitas vezes, só pensa em si, tem vaidades, são coisas vãs, são ilusões que passam pela vida. Tem luxúria muitas vezes, inveja, preguiça de ler a palavra, de ir à igreja, de trabalhar para Cristo. Muitos são impacientes, são do fast food, são para agora, porque Deus não responde agora, são impacientes, não sabem escutar a voz do Espírito Santo e muitas vezes não têm esperança. Mas por que tudo isso no coração de um servo do Senhor ou de quem crê? O porquê essas dúvidas todas andam assaltando o coração dele e a sua mente? Quem será esse Deus para ele? Vamos descrever quem é esse Deus. Simplesmente ele é o Criador dos céus e da terra, aquele que também nos criou, que nos conheceu antes da fundação da terra, da criação da terra, e que nos viu ser tecidos dentro do ventre de nossas mães. Ele é justo, ele é o Eu Sou, ele é o El Shaddai, ele é o El Elohim, aquele que enviou o seu único filho, o justo juiz, o princípio e o fim de todas as coisas. Uma coisa muito importante, além de tudo isso, é que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Vocês sabem o que é isso, né? É o único que tem todo o poder. É o único que está presente no passado, no presente e no futuro. É o onisciente. Ele consegue nos individualizar e escutar todos ao mesmo tempo e cuidar de todas as situações que acontecem no mundo. Esse é um Deus todo-poderoso, com todas essas características que são importantes para a criação e a manutenção de tudo que ele fez nessa terra. Fala em Isaías 40, 12, 26, mais ainda sobre quem é este Deus. E eu vou ler aqui para vocês. Quem mais poderia ter na concha das suas mãos os mares e os oceanos? Vocês conhecem alguém? Quem mais seria capaz de medir palmo a palmo o céu tão imenso? Quem poderia medir o peso da terra, de cada montanha e de cada morro? Quem poderia orientar o Espírito do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a eles? Está vendo? Às vezes a gente quer aconselhar a Deus. Senhor, eu acho que é melhor assim, ou desta outra forma. É lógico, Senhor, que o melhor caminho é este. Mas quem pode dar conselho? Está falando aqui a palavra. Quem poderia aconselhar o Espírito do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a eles? Por causa, alguma vez, o Senhor precisou de conselhos? Será que houve alguém para lhes ensinar o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? As nações da terra não são nada comparados com ele. Não passam de uma pequenina gota d'água no balde. Não são nada mais do que o pó que sobra numa balança. Ele levanta ilhas como se fosse um grão de areia, mesmo que fosse usada toda a madeira das florestas do Líbano para queimar todos os seus animais. Isso não seria suficiente para oferecer um sacrifício. Não temos nada em nós que possamos oferecer dignamente ao Senhor, a não ser nossa vida, nosso espírito, nosso amor. Não tem nada aqui na terra que possamos fazer de sacrifício para esse Deus tão grande, totalmente queimado para honrar o Senhor. Para ele as nações são como nada,
são sem valor, são um grande vazio. Com que vocês podem comparar Deus? Como Ele se parece? Como uma imagem feita numa forma por um homem? Um ídolo coberto de ouro com enfeites de prata? O homem pobre que não pode ter ídolos de ouro ou prata, escolhe um pedaço de madeira de lei, paga um artista para gravar na madeira uma figura que não se mova. Será que vocês entendem? Será que nunca ouviram falar? Ele não vem falando desde o princípio do mundo? Será que não lhes contaram como o mundo foi criado? Deus é quem está sentado no seu trono, acima do círculo da terra, para que ele e os habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como a cortina, que faz os céus e a sua tenda, para neles morar. Oh, aleluia. Ele humilha os poderosos, ele reduz em nada os que fazem as leis na terra. Mal são plantados, mal chegam a criar raiz, a crescer, e o sopro do Senhor passa por eles, e eles puxam. O redemoinho os carrega como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para o céu, vejam todas as estrelas, quem as criou? E ele quem comanda o movimento das estrelas e do seu exército celestial. Ele conhece cada uma delas pelo nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de comparecer. Glória a Deus. Esse é o Deus. E há quem duvide. A quem quer dar conselhos a Deus, o Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, para dizer como fazer em nossas próprias vidas, o que é melhor para nós. Ele sabe, e sabe dentro de nós, dentro do nosso íntimo, quem realmente somos, naqueles lugares mais ermos, mais escondidos, onde achamos que ninguém está nos olhando. Ele está lá. Ele nos conhece. Mas vem uma pergunta: o que fazer para deixar Deus ser Deus em nossas vidas? O que fazer? O que fazer? Confiar, orar, ter paz com Deus. Quando aceitamos o Evangelho, a ira de Deus ela é retirada de nós, porque passamos a ter amizade com Ele através de Jesus Cristo. Passamos a ter a paz com Deus. A ira dele já não vai nos alcançar. É diferente da paz de Deus, que essa a gente tem que buscar e defender todos os dias, através da sua presença em nossas vidas e através de nossas decisões, que ninguém rompe a nossa paz. Como mais eu posso fazer para deixar Deus ser Deus em minha vida? Buscar no Senhor. Aceitamos o Evangelho, abrimos a porta, Ele entrou e saiu conosco, mas é necessário buscá-lo, separar uma hora para Ele, ou o dia todo, ou nos momentos de rotina de nossas vidas, orar na intimidade e sinceridade dos nossos corações. É necessário honrá-lo, é necessário temê-lo. Lembre-se que temer é diferente de tremer. Muitos aceitam o Evangelho porque tremem o final dos tempos, tremem o grande juiz, tremem o fogo eterno. Mas nós devemos temê-lo, e temer significa honrá-lo, buscá-lo em tempo e fora do tempo, obedecê-lo. Os frutos são consequências. Estava estudando outro dia uma palavra, que nós éramos erva brava, uva brava, e Ele simplesmente nos transplanta daqueles locais pedregosos, inférteis, sem chuva, e nos coloca na beira dos rios do Espírito Santo. E quando isso acontece, Ele fala lá na palavra: sua folha não cai, e cujo tempo dá o seu fruto. É inevitável frutificar, é inevitável fazer a vontade de Deus para aqueles que realmente buscam ao Senhor.
O que fazer mais para que eu possa deixar Deus ser Deus na minha vida? A palavra fala: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. É isso. Fala também como fazer para a gente buscar deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Em Salmo 1:1-3, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. É o quê? Segundo o conselho dos ímpios, segundo os ventos do mundo, segundo a multidão que jaz no maligno. E fala assim: nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, não para estudar, não para ver, não para andar junto, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Piorou aqui, é escutar, parar para ver, ficar junto, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Antes do teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É assim, irmãos. As batalhas da mente vêm a todo tempo durante o nosso dia, seja no olhar, no falar, no atravessar um sinal amarelo, a não ajudar uma pessoa que está precisando, tantas coisas. E ele fala aqui: medita na sua lei dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É inevitável para aqueles que estão em Cristo não prosperarem, não darem os frutos. Mas está faltando dinheiro para isso ou para aquilo outro. Mas a vida não é só dinheiro, existe a plenitude, e a plenitude são em todas as áreas. A maior riqueza que nós temos é a salvação. Isso sim, não pode ser roubado por ninguém. A gente não pode deixar isso acontecer. Depende de nós, é a nossa decisão. Portanto, temos que assinar embaixo para Deus ser Deus em nossas vidas. É uma espécie de contrato. A gente tem que deixar Deus agir em nossas vidas, deixar Ele fazer a vontade dEle. Mas eu pergunto: qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Alguém sabe aqui qual é a vontade dEle? A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Será que está bom para a gente? A gente tem que deixar Ele fazer isso. E muitas vezes a gente não deixa, porque a gente não crê. Acha que fomos esquecidos, que somos pecadores, miseráveis, e somos mesmos. Mas a graça do Senhor nos alcançou, a sua misericórdia é eterna. Muitas vezes a gente não se perdoa, como foi dito em outras palavras. Ele joga nossos pecados, a lembrança dele, no mar. Já é difícil buscar alguma coisa no mar quando a gente joga. Imagina esse mar especial, que ele fala que é o mar do esquecimento. Ele só pede que possamos deixar Ele agir, que permitamos Ele agir em nossas vidas, deixar Ele ser Deus. Um exemplo simples, muito simples. Quem aqui já fez uma cirurgia? Quem fez uma cirurgia aqui? Tomamos uma anestesia geral, né? Alguém assinou um papel para o médico assim: você pode fazer o que quiser, corta ali, corta lá. Alguém assinou? E tomou anestesia e apagou, né? Será que se aconteceu alguma coisa ali no meio da cirurgia e o médico pensar: eu não posso fazer assim, vou ter que fazer assado. Ei, acorda. Mudança de planos. Acorda. Não. Ele tem que tomar a decisão. Ele tem que fazer. E você? O que é que você faz? Não tem o que fazer. É assim que a gente tem que agir. É acreditar, esperar, confiar que aquele médico vai fazer o melhor por nós. Imagina o médico dos médicos, Criador dos céus e da terra. É Ele. Se a gente deixa o médico fazer o que ele quiser com a gente, por que a gente não deixa Deus fazer o que quiser com a gente? Sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se
Será que aquele médico, a vontade dele é tão boa, perfeita e agradável assim? Será que ele não pode tremer e cortar demais, acertar uma matéria e ali padecer? Mas o Deus não, é o Deus da vida, da alegria, da paz. Tenha certeza, Ele quer o melhor para você. Deixe Ele agir. Deixe Ele agir. Quem vai no policial, por exemplo, que muitas vezes para, ou está ali na rua desviando o trânsito, a gente não sabe por quê. Quem vai chegar para o policial, por que está desviando? Por que não deixa eu ir para casa? O policial tem muito mais conhecimento, tem um raio, tem um grupo grande de outros policiais que sabe que existe um problema ali na frente e por isso está desviando para um outro lugar. Quem sou eu para aconselhar o presidente? O que a gente sabe mais do presidente para aconselhar? Imagine Deus. Quem sou eu para aconselhar o Deus Criador dos céus e da terra? Nada sei, nada posso fazer além do que Ele pode fazer. Então, temos que deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. Que possamos confiar. Agora, uma outra pergunta muito interessante. Na prática, viu? É na prática. Na prática. Você está ali, ora, pede, mas você não vê o movimento das águas. Muitas vezes pede e se preocupa. Deus não está fazendo, eu vou fazer do meu jeito. Mas aconselho uma coisa, 2 itens. Me pergunte como fazer Deus ser Deus na sua vida. Me pergunte como. Desapegue. Você sabe o que é desapegar? Deixa eu falar. Além de desapeguei. Empurra. Para quê? Para Deus. Toma, Deus. Pega. Resolve. É teu problema, não é meu mais. Muitas vezes está lá, meu Deus, você toma de volta. Não, irmãos. Desapega. Confia. Empurra para Ele. Sempre que vem a dúvida, empurra. Trabalhar de Deus é muito interessante. Vocês sabem o que é isso? Sabem o que é isso? Era a nossa vida antes. Escuro, papel preto, amassado, machucado pela vida antes de conhecer a Cristo. Tínhamos um sentimento de morte dentro de nós. Tínhamos derrotas, muitas derrotas. Quem lembra? Quem lembra do passado? Tínhamos derrotas, não tínhamos? Tínhamos um sentimento de culpa, nos perseguia muito isso. Tínhamos medo. Quem não tinha medo de morrer? Mais ainda, né? Já estava no caminho. Muitas mentiras de todos. Havia muita tristeza, muitos pecados, muitas injustiças. A morte eterna batia na nossa porta todos os dias. Através de quê? Notícias ruins, assaltos, morte, câncer, tantas coisas. Havia falta de paz, sim, tribulação, muita briga dentro de casa, fora de casa, no trabalho. Havia fome, havia doenças, havia infidelidade, destruição, havia roubos, falta de perdão, vandalismos, o maligno estava presente e nossa vida estava sempre assim, sendo rasgada aos poucos. Cada um que queria tirar um pedacinho de nós, nos destruir cada vez mais. E o pior era o próprio Satanás que matava, roubava, destruía. Era essa a nossa vida, um fracasso. Mas tivemos a oportunidade, a grande oportunidade, de conhecer a Cristo, nosso Senhor, e nos tornamos assim, uma folha branca, pronta para ser reescrita.
uma vida nova. Nada amassado, nada rasgado, um futuro brilhante que Deus tem para nós, para cada um de nós, perfeito. Existe vida, existe alegria, existe esperança, existe paz com Deus e a paz de Deus, existe um propósito de vida, uma vida eterna. Existe amor, existe mansidão, existe justiça, os frutos do Espírito, existe a longanimidade, a benignidade, há muitos frutos, plenitude do Espírito, nos tornou flexíveis. O vento vai, nós somos flexíveis, nós não nos quebramos com os problemas da vida. Muita coisa ainda vem na vida do crente, é a tribulação, para tentar nos destruir, mas nós somos flexíveis como essa folha. Estamos limpos, brancos, sem manchas, sem rasuras, prontos, um futuro brilhante. E então, o que é que Deus vai fazendo ao longo de nossas vidas? Ele vai nos moldando. Uma folha flexível, ela vai se tornando em algum objeto, em algum propósito. Deus vai fazendo vínculos. Você sabe o que são esses vínculos? Cada vínculo desse aqui é uma tribulação que a gente passa. É uma provação. A palavra fala assim, que aquilo que vem nos destruir nos torna fortes. Vocês sabiam disso? Tem muita coisa na vida que quer nos destruir ainda. Mas Deus está conosco e isso vai nos tornando fortes. E Deus vai gerando em nós o seu propósito. E aí Ele vai criando. Nesse caso aqui, Ele criou o foguete. O que seria isso aqui? Qual seria o propósito de Deus para isso aqui? Seria quase como uma flecha, né? Para ser lançada. Para ser lançada aonde? Para levar a palavra de Deus. Seria um missionário isso aqui? Sim, poderia ser um missionário. Levar a palavra de Deus, concluir. Mas tem uma coisa aqui que vocês podem observar. Esse foguete voa só. Tem motor. Precisa de alguém, né, para lançar. Quem seria esse lançador? O próprio Deus, né? Mas além de ter alguém para lançar, vai precisar de quê? Do vento, né? Do ar, para esse foguete voar. Mas esse foguete ele pode enfrentar um vento contrário. Pode ou não pode? Ventos contrários. Você não é capaz. Você não vai poder. Olha o crentinho que está lá na frente. Olha ele, a vida não condiz com a verdade. São os ventos contrários. O próprio Jesus enfrentou isso. Ventos contrários. Mas o Deus, no seu ímpeto, na sua força, Ele pode nos lançar para qualquer lugar. Assim como o foguete, Deus pode nos construir como barcos. Ele já fez isso aqui, não é? Moldou. Cada vínculo desse, uma tribulação também. E Deus vai nos moldando. Para onde? Para navegar no oceano do Espírito. Aprender mais de Deus. Provavelmente vai ser um pastor, um líder de escola dominical. Amém. Glória a Deus. E Deus lança no oceano do conhecimento. Tem motor? Não. Depende dos ventos, depende das correntezas. Mas Ele é o timoneiro. Ele vai guiar esse barquinho. Pode também fazer uma outra coisa, que Ele já fez aqui na escola, um copinho para beber água. Um copinho? Às vezes não tem, está lá o bebedouro, a gente faz um copinho para beber água. Que água seria essa? Está vazio, hein? Precisa ser colocado água aqui dentro. Que água seria essa? Quem não lembra da prostituta no poço, que Jesus pediu água, e Ele disse: nunca mais traz sede. O pregador, aquele que leva água viva. Amém. O
aceita o Evangelho, tem que oferecer essa água para Deus. É a água da vida, irmãos. É a água que limpa, que faz frutificar, que dá vida. É algo especial. Mas está aqui, ó, Deus moldou. Deus às vezes molda, mas tem crente que não quer se encher. Tem que buscar. Tem que aceitar o propósito que Deus tem para a sua vida. Muitas coisas podem ser feitas com essa folhinha branca, se ela for flexível e aceitar o trabalhar de Deus na sua vida. Tribulação são vínculos que vão te fortalecer para superar limites. Esse é o propósito da vida. É esse o propósito da salvação. Que possamos aceitar Deus ser Deus em nossas vidas. Eu espero que todos tenham compreendido a preciosidade que Deus nos falou essa noite. Isso é muito profundo. Depois vocês escutem a live novamente e reflitam tudo que foi dito, os versículos que foram lidos, porque se você colocar isso no seu coração, deixar essa palavra entrar dentro da terra, que é o nosso coração, nós vamos colher grandes frutos aqui e no futuro. Glória a Deus. Nada vai nos abalar. Creia. O que antes nos incomodava, não vai mais incomodar. Veja isso como os vínculos, o trabalho de Deus em nossas vidas. Isso que vai acontecer. Seremos cada vez mais fortes. Glória a Deus. Plenos, tanto aqui na terra como nos céus. Essa palavra que eu tenho para vocês. Vamos orar? Fiquemos de pé. Para que agora, depois que a semente foi lançada, né, a gente faz o que cava uma cova, né, lança a semente. Depois a gente tem que fechar essa cova com terra novamente. E molhar e esperar que Deus mande a chuva, mande o sol e que ela venha germinar. Senhor Deus que está nos céus, a palavra foi lançada, Senhor. Eu peço a tua misericórdia e a tua graça, que essa palavra venha germinar e produzir muitos frutos, ó Deus, que é este o teu propósito, a partir de mim, ó Deus, em todas as coisas, Senhor. Que haja uma mudança de vida, um mover do Espírito especial na vida de todos, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nós, nos ajuda a nos libertar de nós mesmos, às vezes, Senhor, de tantas porfias, de tantos pensamentos negativos, de tantos quereres, de tantos erros, de tantos ninhos de passarinho que às vezes estão rodando nossas mentes. São as dúvidas, Senhor, a falta de fé, a falta de compromisso ou de fidelidade com o Senhor, muitas vezes. Achamos o dom da verdade, mas quem somos nós? Apenas a poeira que o vento dia vai espalhar pela terra novamente. Ó Senhor Deus, que possamos aproveitar cada momento de nossas vidas, cada momento do nosso viver, ó Deus, para te alcançar, para te seguir, para te buscar cada vez mais, Senhor, e nos libertar de tanta coisa que tem nos segurado, tantas correntes, Senhor, tantos pesos, tantas vaidades, Senhor, que não nos leva a lugar nenhum. Ó Senhor, nos ajuda a ficarmos cada vez mais leves, para que possamos voar nesse vento do Espírito Santo, navegar no oceano do conhecimento do Espírito Santo, nas profundezas, Senhor, das tuas verdades, Senhor. Ó Senhor, graças te damos, Senhor, por tudo isso, e nos ajuda a continuarmos, Senhor, cada vez mais apegados a Ti e desapegados do mundo e de nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a desapegar dos nossos problemas e possamos realmente entregar, ó Senhor, que seja teu problema, que o Senhor possa cuidar e nos ajudar cada vez mais em todas as coisas. E é somente pela presença do teu Espírito Santo que eu posso pedir isso, que eu posso ter livre acesso ao grande Deus Pai, em nome de Jesus Cristo.